Áreas do imóvel. Nesse exemplo aqui, na próxima aula eu apresento a planta desse imóvel. Área do terreno, 130 metros quadrados. Área construída, 100,14 metros quadrados. Área útil, 88,49. Área livre, 29,86. Taxa de ocupação, 77,03%. Coeficiente de aproveitamento, 0,77%. E taxa de permeabilidade, 5,30%. Aqui eu já vou ter que segurar o freio de mão e falar sobre esses três itens que a gente pode estar recebendo algum novato que eles nunca ouviram falar do que seria cada um desses itens. O primeiro deles seria a taxa de ocupação. Nossa, que bicho é esse? Além de explicar, vamos mostrar imagens, porque nós somos predominantemente visuais e eu acredito que uma boa imagem diz mais do que 1000 palavras. Vamos lá. Taxa de ocupação é a relação percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno, ou seja, ela representa a proporção do terreno sobre a qual há edificação. Pode ser entendida como a sombra que a edificação projetaria no chão, caso o sol estivesse perfeitamente a pino. Então, nessa imagem, fica fácil de você entender. É como se você pegasse a casa e você desse uma levantadazinha nela e essa sombra, que é chamada área de projeção. Essa taxa de ocupação você vai encontrar nessa relação. A sombra, que é a área de projeção, é a áreazinha laranja e o resto, nesse azul mais escuro, é a área do terreno. Esse coeficiente, então, você pega a área de projeção e divide pela área do terreno, é uma projeção. Aí sim, você teria a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, ela também é, de certa forma, calculada e fiscalizada pelo município. Tentar construir uma cidade onde a urbanização esteja ordenada, evitar que o espaço urbano ele comece a ser construído de forma desorganizada, é, sem dúvida alguma, uma preocupação do município. A taxa de ocupação, ela ajuda, de certa forma, a trazer essa noção de equilíbrio para a municipalidade. Vamos agora analisar o próximo item. Coeficiente de aproveitamento. O coeficiente ou índice de aproveitamento é a relação entre a área total construída em um terreno e a área desse mesmo terreno. Para ficar bem fácil de você entender, eu preferi esse desenhozinho aí. Veja, imagine que essas imagens em azul seriam andares de um prédio. O coeficiente de aproveitamento, então, você iria fazer o quê? Você iria somar a área total da edificação, ou seja, a área de cada pavimento, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, e você vai fazer a mesma relação sobre o terreno. E você alcançaria isso daí com facilidade. Veja bem, isso aí é uma relação que geralmente o engenheiro e arquiteto vai ter que fazer essa consideração, esse cálculo, essa análise. O que a gente não pode perder aqui, o rumo, a noção, a visão, é que o município analisa esses coeficientes, buscando sempre manter a questão da organização do espaço urbano e da construção desse mesmo espaço urbano com equilíbrio e evitando algumas dores de cabeça, como o que você vai ver nessa foto agora. É comum em várias cidades brasileiras o fenômeno das enchentes. E toda vez que a gente se depara com enchente, as famílias que sofrem, elas fazem aquela reclamação. Olha como é que está essa cidade, a prefeitura não se preocupa. E, de certa forma, às vezes, essas famílias têm razão. Um bueiro que não é feito manutenção, ele pode prejudicar bastante o espaço urbano e ser um maximizador das questões das enchentes. Mas existe um outro fator que o município se preocupa, que auxilia em evitar a questão das enchentes.
Um espaço urbanístico devidamente planejado, equilibrado, deve levar em consideração a chamada taxa de permeabilidade. A taxa de permeabilidade corresponde ao percentual do lote que deve ser livre de edificação para permitir o escoamento da água através do solo. Geralmente, esse espaço é destinado a jardins, plantio de árvore ou revestimentos permeáveis como pisos e drenagens. Nessa próxima foto você vai entender o que isso quer dizer. Perceba então que essa última taxa, quando ela é bem observada, quando ela está bem colocada ali no seu projeto, ela ajuda no período de chuva para evitar o acúmulo desnecessário de água e evitar dores de cabeça futura. Perceba então a todo momento que as exigências oriundas do Estado, as exigências oriundas da Prefeitura, elas possuem esse fito de zelar pelo espaço urbano e zelar pela qualidade de vida. No Brasil isso nem sempre dá certo. Beleza, mas um erro não está aqui para justificar o outro. Não é porque existem muitas coisas erradas, muitos não acertos que você, como profissional, você não vai se desviar e não vai querer fazer o que é certo, o que é correto. Muito pelo contrário. Todo reguezinho está aqui para cumprir a lei e seguir a cartilha, seguir um método, seguir um passo a passo.